Olá, boa noite. Está no ar mais um Informa Penal. Hoje falaremos do crime estelionato sexual. Apesar de pouco divulgado na imprensa, é um crime muito mais comum do que se possa imaginar. Quem nunca foi enganada por um homem que se dizia solteiro, dono de um grande patrimônio e influente na sociedade, não? Então, o estelionato sexual ou violação sexual mediante fraude, como é descrito no Código Penal, é um crime caracterizado pela intenção de obter vantagem sexual mediante fraude ou qualquer outro meio que impeça ou dificulte a manifestação de vontade da vítima. E para explanarmos melhor esse assunto, conto com participações especiais das duas advogadas criminalistas, Carla e Cris. Boa noite. Explica um pouco pra gente sobre esse crime tão pouco abordado na mídia. Boa noite, meu nome é Crislane Araújo de Jesus, sou advogada criminalista daqui de Itabuna. Quero agradecer o rico convite de estar aqui para poder falar sobre esse crime que muita gente desconhece, que é o crime de violação sexual mediante fraude, que é também conhecido como estelionato sexual. Criado a partir da Lei 12.015 de 2009, foi fruto da junção de dois crimes do Código Penal, o de posse sexual mediante fraude, que antes previsto no artigo 215, e o crime de atentado ao pudor mediante fraude, antes previsto no artigo 216. Observe as redações dos antigos crimes e o que reza o artigo referente ao crime de violação sexual mediante fraude. Cometia o crime de posse mediante fraude quem mantivesse conjunção carnal com mulher mediante fraude. Já quanto ao atentado ao pudor mediante fraude, o cometia quem induzia alguém, independente do sexo, para praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Vejamos o que o artigo 215 diz: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. A pena é reclusão de 2 a 6 anos. O parágrafo único diz: se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Observem que os crimes anteriores deram ensejo ao tipo penal em análise. Com isso, não há de se falar em extinção de punibilidade pelo abolitio crimes, havendo sim continuidade normativa típica, vez que os crimes continuam existindo, no entanto, em outra posição geográfica do Código Penal. E o crime de violação sexual mediante fraude visa tutelar o bem jurídico da liberdade sexual, garantindo à pessoa a livre escolha de se relacionar, sem que seja ludibriada a prática do ato sexual. É um crime comum, podendo qualquer pessoa figurar como sujeito ativo ou passivo, fugindo da antiga redação do crime de posse sexual mediante fraude, cujo sujeito passivo somente poderia ser a mulher. Outra questão relevante é que, para configurar a prática do crime de violação sexual mediante fraude, é necessário que não haja violência ou grave ameaça, pois se houver, estaremos diante de um crime de estupro presente no artigo 213 do Código Penal. E mais, se a vítima do crime tiver menos de 14 anos, o agente responderá pelo crime de estupro de vulnerável, presente no artigo 217 do Código Penal, por conta da menoridade de 14 anos,
ser absolutamente vulnerável, como inclusive já pacificou o Superior Tribunal de Justiça na súmula 593. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência do relacionamento amoroso com o agente. Olá, sou a Adina Carla, advogada criminalista, e falo aqui do município de Onápolis, extremo sul da Bahia. Hoje iremos falar sobre o estelionato sexual, que é justamente a violação sexual mediante a fraude. Ele está assegurado no artigo 215 do Código Penal, que diz justamente o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vítima é crime, com pena de reclusão de 2 a 6 anos. É importante salientar a idade da vítima, porque se ela for menor que 14 anos, já não se aplica mais isso, e sim o artigo 217-A, que é o estupro de vulnerável. Bom, mas aí agora vamos falar um pouco da Lei 13.718, que é de 24 de setembro de 2018, para vocês entenderem um pouco mais desse artigo 215, e também atrelado a isso o caso de João de Deus. João de Deus foi repercutiu nacionalmente, e ele era um profissional, um médium, e ele usava de seu ofício para abusar das moças. Então elas iam nas sessões espíritas e ele alegava que tudo era para a cura. E ele não usava violência ou grave ameaça, porque tinha permissão da vítima. Mas aí essa lei, ela diz que todos os crimes contra a liberdade sexual e contra o vulnerável, e passou a proceder mediante ação penal pública incondicionada. Então, antes dessa lei, era ação penal pública condicionada, e após essa lei, incondicionada. Mas nesse caso, ainda era a condicionada. Então, nesse caso do João de Deus, as vítimas elas tinham que exercer suas respectivas manifestações de vontade dentro do período de 6 meses, porque mesmo confusas, elas estavam cientes do ocorrido. Só que a maioria dessas vítimas, elas vieram a público depois desses 6 meses. E por conta disso, ocorreu a extinção da punibilidade em razão de decorrência. E em muitos casos, eles não foram levados à justiça. Mas aí após isso, como eu falei, seria a incondicionada, que é justamente quando a ação ela é promovida pelo Ministério Público sem que haja necessidade de manifestação de vontade da vítima ou de outra pessoa. Então está aí esses 2 casos para vocês diferenciarem e o caso de João de Deus. Espero ter ajudado e até mais. Obrigada, doutoras, pela participação de vocês. Lembrando que o crime de estelionato sexual está tipificado no artigo 215 do Código Penal e prevê pena de 2 a 6 anos de reclusão. Uma boa noite a todos e até amanhã.